Olá. Depois do último curso que nós já efetuámos, pelo menos já temos umas noções que já podemos utilizar nesta outra versão do curso. Isto é uma situação mais intermédia, já é aproveitar todos os dados que nós já temos neste momento, dados que nós fomos utilizando em termos de campanhas, e agora a ideia deste curso é, no fundo, de tentar aproveitar todos esses dados para nós conseguirmos, nesta intenção, de optimizar todos os recursos que nós temos. Neste caso é tentar obter cada vez mais o retorno dos envios que estamos a efetuar. No primeira análise foi num sentido mais básico, no sentido de começarmos a trabalhar. Nesta outra vertente deste último curso é, no fundo, de nós tentarmos ir buscar todas aquelas informações de campanhas já enviadas e tentarmos, neste caso, optimizar todos os resultados. Se no final deste curso realmente não conseguir subir os seus resultados das campanhas, é porque houve alguma coisa que não implementou da forma mais correta. Portanto, este é provavelmente o elemento que vai fazer subir todos os seus níveis da campanha. É neste curso que vai poder utilizar todos esse tipo de funcionalidades e conhecimentos. O que nós vamos agora começar a discutir é a questão dos testes. E os testes são extremamente importantes, porque mediante tudo aquilo que eu possa dar em termos de conhecimento e know-how, nada equivale a efetuar realmente os testes necessários dentro da sua campanha, dentro da sua base de dados. Somente com os testes é que vai poder reconhecer toda a mais-valia, ou neste caso o tipo de informação que é necessário para obter os melhores resultados com as suas campanhas. O que eu apenas agora vou dar são pequenos detalhes que vai poder utilizar, o tipo de testes que poderá efetuar para ir buscar o melhor retorno das suas campanhas. Portanto, podemos começar pela questão das listas, isso é o básico. Podemos, dentro das bases de dados que nós temos, diferenciar em termos de segmentações. A ideia nesse aspecto é ir experimentando constantemente outro tipo de segmentações ou de tipo de nichos dentro da base de dados que possa, neste caso, obter melhores resultados. Isso também poderá influenciar a forma como vai começar a angariar essa base de dados, porque se reparar que o seu target, na verdade, são utilizadores, por exemplo, entre os 25 e os 35, obviamente vai fazer muito mais esforço em termos de angariação dentro desse target do que estar simplesmente a utilizar para outro tipo de utilizadores que não lhes dá tanto retorno. Portanto, esse é um dos testes, é utilizar, por exemplo, as listas em termos de bases de dados diferenciadas. A outra, por exemplo, é a questão da linha de assunto. A linha de assunto é extremamente importante, é uma das formas que nós podemos segmentar, ou neste caso, fazer um teste AB, onde temos duas linhas de assunto e nós podemos enviar para uma pequena percentagem da base de dados de uma forma que seja uniforme, e que desta forma nós consigamos ter uma noção de qual é que foi a mensagem que obter melhor rácio em termos de abertura. Neste caso é o que interessa. É em termos de abertura da mensagem que foi enviada, nós podemos ver aquela que obteve melhor resultado através da linha de assunto escolhida e escolher essa, por exemplo, para fazer para o restante da base de dados. Estes são aqueles testes mais básicos que poderemos efetuar no envio. A outra é o facto de nós podermos fazer diferente tipo de testes de linha de remetente. O que é a linha de remetente? Não é o endereço e-mail. O endereço e-mail convém que seja constantemente o mesmo, porque as pessoas normalmente até o selecionam para guardar na sua lista de favoritos. Esperemos que assim aconteça. Para isso há que alimentar sempre com e-mails que são uma mais-valia para os mesmos. Portanto, a linha de remetente é o quê? Nós podemos, por exemplo, colocar algo tão simples como o nome da empresa, ou fazer algo um bocadinho mais relevante para os mesmos, que seja, por exemplo, informações da empresa X. Ou seja, no fundo é aquilo que a pessoa vai ver antes do assunto, vai ver informações da empresa X, ou, por exemplo, descontos empresa X. Ou seja, tudo depende dos testes que vai efetuando com a sua base de dados. O importante é ir constantemente fazendo testes. Outro tipo de testes que também se pode efetuar é nos conteúdos.
E o que é que são os testes de conteúdo? No fundo é ir colocando em duas mensagens diferentes tipos de conteúdo e depois ver qual é que obteve, obviamente, melhor rácio em termos de clique, ou neste caso de melhor rácio em termos de conversão, de venda, por assim dizer. Outro tipo de teste também, obviamente, e isto vem anexo à questão dos conteúdos, é o Call to Action. Os Call to Actions, conforme já tinha dito no curso anterior, os Call to Actions convém que sejam mais claros e que indiquem a mais-valia expressiva. Portanto, em vez de colocar apenas botões a dizer clique aqui ou algo desse género, convém colocar um Call to Action que seja o mais explícito sobre a mais-valia imediata e o colocar de uma forma extremamente visível. A melhor forma de poder fazer esses testes é, lá está, enviar 2, 3, 4 mensagens com Call to Actions diferentes para pequenas percentagens da sua base de dados e ver aquela que obteve melhor resultado. É essa que depois vai enviar para os restantes da base de dados, certamente irá ter resultados que o vão admirar a esse nível. Também outro tipo de testes que nós podemos efetuar é o teor de linguagem. O que é o teor de linguagem? No fundo, é a forma como a sua marca poderá estar a ser transmitida para uma base de dados em particular. Por exemplo, pode adotar diferente tipo de linguagem mediante o nicho a quem se está a dirigir. Por exemplo, pode ter uma linguagem mais formal na mensagem para utilizadores acima, por exemplo, de 25 anos e para utilizadores com menos de 25 anos provavelmente poderá ter um tipo de aproximação mais pessoal. O tom de linguagem neste caso é importante e é mais um tipo de teste que podemos efetuar no envio. O outro tipo de teste muito importante é a questão da personalização. Atenção que, por experiência, posso dizer que a personalização na linha do assunto normalmente, mas isto não é completamente standard para todas as indústrias, mas normalmente não é bem recebida. As pessoas denotam que poderá haver mesmo uma questão de tentativa de aproximação, por assim dizer, e até ao momento os testes que temos efetuados é que não resulta tão bem. No entanto, a personalização dentro do conteúdo da mensagem já é muito bem recebida. No entanto, há que levar em atenção que a questão da personalização não significa apenas colocar o nome da pessoa. A personalização pode ser inclusive, e é isso que se deseja, que é o conteúdo ir adaptado à pessoa. Segundo os dados que já tem do utilizador, por exemplo, pode ser um utilizador que está interessado, por exemplo, em ski, e haver um outro utilizador que está, por exemplo, interessado em fazer snowboard. Portanto, com estes dois tipos de informações, ou neste caso de interesses, poderá enviar uma mesma mensagem, mas com conteúdos diferentes, neste caso personalizados para cada utilizador. Isso aqui é realmente um e-mail personalizado e poderá fazer diferente tipo de testes para ir obter os melhores resultados a esse nível. Outro tipo de teste é a disposição visual. O que é isso? No fundo para além dos conteúdos serem diferentes, a disposição em que nós enviamos a newsletter poderá ter muito a ver. Neste caso, poderá ter a ver mesmo com a questão do template. Mudar radicalmente o template e ver qual deles é que obterá o melhor resultado. Outro tipo de teste é do timing, ou seja, no fundo, quando e em que dia da semana, em que hora da semana é que nós devemos enviar, a hora do dia neste caso, é que nós devemos enviar este e-mail para obter os melhores resultados. Nada nem ninguém, mesmo que vejam métricas que possam pesquisar online, nada vos indica com toda a certeza de que os melhores resultados vão ser aqueles que vêm, por exemplo, outros a promover. Que têm tido bons resultados em determinado tipo de campanhas, por exemplo, poder enviar numa sexta-feira de manhã. Normalmente há quem diga que isso não é a melhor altura para o fazer. Tenho tido ótimos resultados em algumas campanhas nesse aspecto. Por exemplo, enviar num fim de semana, que também tem sido um pouco assolapado com muita informação de pessoas a dizerem que não é a melhor altura para fazer esses envios.
Em algumas bases de dados é a melhor altura sim, porque é quando as pessoas estão mais receptivas a poder receber um e-mail com mais calma, para poderem ler esse e-mail com mais calma, não aqueles de conversão rápida, mas aqueles que pretendem ter uma relação mais prolongada com o utilizador. Portanto, este é mais um meio, um tipo de teste que pode efetuar para obter aí mais informação sobre como é que pode prosseguir à frente. Outro também, o último teste, por assim dizer, que é irrelevante para nós falarmos agora neste curso, depois mais à frente há mais testes que podemos efetuar, mas é numa situação mais avançada. Neste caso, o último teste que é necessário fazer é, por exemplo, o tempo de leitura. O que é isto? O diferente tipo de mensagens poderão ter um tempo de recepção das imagens e, neste caso, do descarregar a mensagem completa do que outras. E é importante saber se, neste caso, por exemplo, é mais interessante uma mensagem que a descarrega muito mais rapidamente porque tem poucas imagens. Uma mensagem, por exemplo, que tem muito mais HTML formatado do que propriamente imagem. Ou se nós pretendemos fazer um pouco de mensagem um pouco mais rica em termos visuais, e se essas é que obtêm melhor conversão. Mais uma vez, só fazendo um teste, especialmente um teste AB, à mesma base de dados, à mesma hora e com o mesmo conceito, é que nós temos esse tipo de certeza. Uma última análise que só para a questão dos testes e que é importante ressalvar: não se pode fazer múltiplos testes no mesmo envio que nós estamos a efetuar. O que é que eu quero dizer com isso? É impossível nós fazermos uma análise concreta se, por exemplo, numa mensagem está a mudar não apenas o assunto, como também os call to actions, como também as cores, e, por exemplo, na outra mensagem tem outro tipo de tipologia completamente diferente, e daí tirar uma análise que foi um determinado tipo de assunto que obteve melhor resultado. Cada vez que se faz um teste, só devemos mudar aquela parte que nós queremos fazer realmente esse teste. Não deveremos estar constantemente a mudar conteúdos, fazendo esse envio e depois obter resultados que não são de fidedignos. Mais uma vez, é melhor nós não nos enganarmos a nós próprios, é melhor fazermos testes como deve ser.